Oi, que bom, né? Nossa. Gente, toda vez que eu estou incumbido de trazer a mensagem, eu sempre é um temor e um tremor, né? São situações, é um misto de. Mas a gente sabe que tudo que nós vamos falar tem a tua direção, né? Isso tem a direção do Pai. Isso é maravilhoso. E toda vez que eu venho trazer uma mensagem, é incrível. As coisas acontecem comigo. Deus, ele me ama de uma maneira tão grande. E daí ele muda sempre, né? Ele faz essas, essas particularidades assim, mas é tremendo. E eu sempre falo, Senhor, então realmente é isso que a gente, durante o culto, eu possa estar tendo uma palavra que possa ser direcionada para a mensagem. E realmente, de ontem para hoje, a mensagem ela fluiu muito mais ainda. Na quinta-feira, nós tivemos o nosso grupo familiar, no caso do pessoal da direção aqui da igreja, da liderança, né? É, eu vou falar só mais ou menos uma coisa que aconteceu, mas eles que estavam lá sabem. E vai bater de encontro à mensagem que nós vamos estar meditando hoje. Nós, no momento de oração no final, o pastor Jaime e a pastora Sara estavam orando por cada um, né? A Rose não estava por causa da cirurgia, mas estava todos os casais. Ele orou pelo Sandro e pela Cláudia, né? E quando ele passou na minha frente, assim, para orar pela Dani e pelo André, o Senhor me deu uma visão. Quando ele me deu uma visão, foi assim, nítida. E ele orou, e daqui a pouco ele foi, orou pela Dani e orou naquela visão que tinha me dado. E se cumpriu agora de manhã, em nome de Jesus. A Dani, foi tremendo, gente. Vocês não têm. Vocês, assim, foi uma coisa. Não vou falar, não preciso falar aqui, mas só para você ter uma ideia. Nós vamos ler o texto hoje, na mensagem, Salmo 103, de 1 a 6. E vocês vão entender. É uma coisa assim que eu li, reli, vi, meu, essa mensagem ela é tremenda. Nós estamos vivendo o ano da abundante colheita, o ano da abundante colheita. Tudo que nós semeamos, nós colhemos, né? A nossa boca, ela tem poder, ela é, ela traz vida, ela traz prosperidade, ela traz abundância, mas ela também tem o poder de destruir, tem o poder de. E esse texto de Salmo 103, de 1 a 6, diz assim: Bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem dá cova, redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Eu vou pedir para o André colocar esse texto agora. Eu fiz questão de ler na NA, na nova tradução da linguagem de hoje, lá. Só para vocês verem. Você consegue, André? Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor, ó Senhor, o Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. O tema da mensagem hoje, para a gente estar meditando aqui, gratidão como vontade de Deus. Esse Salmo 103 é um hino de gratidão de Davi, que exorta o louvor a Deus, a adoração, né? Mas ele lembra dos seus benefícios. Por exemplo, perdão, cura, redenção e misericórdia. O texto destaca o caráter, né, a bondade, como Deus é justo,
como ele age com seus filhos, que renova a força e age com compaixão, oferecendo um convite para o louvor consciente e diário. Na Bíblia, gratidão é o reconhecimento ativo da bondade, graça e soberania de Deus, em todas as circunstâncias, não apenas nas boas. Em todas as circunstâncias, não apenas nas boas. É um estilo de vida de adoração, expresso por ações de graças, confiança e louvor. Fundamental para a vontade de Deus e para superar a ingratidão. Ingratidão é o contrário de gratidão. E eu fui buscar nos originais o que quer dizer gratidão e o que quer dizer ingratidão. Ingratidão é acharistia. O que é isso? Não é apenas falta de educação, mas uma recusa moral em reconhecer Deus. Isso é ingratidão. Viram que coisa profunda? Como que às vezes a gente, até mesmo no nosso agir, às vezes involuntariamente a gente é ingrato? Até eu comentei com a minha esposa uma situação, né, uma pergunta do pão lá, só pra gente. A Rose, ela fez uma cirurgia agora do siso, né? Já era ter feito uma semana antes, tal, houve uma mordida foi uma aranha na perna dela, só que a gente orou para essa situação, porque realmente ela precisa por causa da mordida cruzada, e foi feita. Só que assim, né, não pode comer nada por enquanto, né? Só pastoso. Como ela diz assim, estou desfalecida de fome. Parece que está um buraco, né? Mas é normal. E aí a gente vai para Curitiba, como a gente foi ontem no aniversário, e a gente fica na casa da minha cunhada, que é em cima de uma panificadora. A panificadora é deles. Panificadora e confeitaria Gema. Se vocês forem para Curitiba, vocês vão ver. Um dia vão lá comer um docinho, vocês vão ver o que a gente está falando. E aí ela falou, eu vim aqui para a Gema e não comer aquele pãozinho da Gema. Quer dizer, no final, claro, eu brinquei e falei, Rose, nós oramos por causa da... Agora você vai falar, não, amor, é só para... Então, às vezes a gente comete algumas situações. Mas como nós vivemos um ano da abundante colheita, e a Sara muito bem pregou na semana passada, Deus ele age nas coisas simples, né? E a gratidão, o muito obrigado, faz parte do nosso coração. E a gratidão quer dizer o quê? No grego, efachiristo. Obrigado. Obrigada. Não, e tem mais, vamos mais. Mais profundo ainda, é efacharisto poli. Muito obrigado. É mais do que obrigado. Um simples obrigado transforma. Mas, gente, existe às vezes obrigado que é automático. Obrigado, atenciosamente. Mas o muito obrigado, o obrigado de coração, transforma. Tudo que nós recebemos, alguém vai nos dar um presente. Natal. Não precisava. Precisava. Mas o presente só vai ser meu até o momento que eu recebo e agradeço aquele. Obrigado, passa a ser meu. E Deus fez tudo isso, deu Jesus, e nós simplesmente falamos assim, obrigado. E recebemos. E nós somos transformados. Gratidão como vontade de Deus. Ingratidão, ao contrário de gratidão. A ingratidão exemplificada pelo povo de Israel no deserto. É vista como um perigo que rouba a paz e a alegria. Focada apenas no que? Falta. Ai, Deus, eu não tenho isso. Ai, Deus, eu preciso disso. Ai, Deus, amanhã eu tenho que fazer isso. Por que tu está me castigando? Ai, Deus, estou no deserto. E eu gostaria de ler esse texto para enfatizar que está em Números 11, de 4 a 6. Esse era o momento de ingratidão do povo. No contexto de Números ali, Números 11, de 4 a 6, nós vemos que Deus tinha, através de Moisés, tirar o povo do Egito. Né? Todo mundo sabe, aquele tempo todo de escravidão, Deus usa Moisés e tira o povo do Egito. Ali, mais ou menos, estava em torno de 2 anos que eles tinham saído do Egito, eles estavam no Monte Sião. E aí, no caso, a gente sabe que existia uma coluna de fogo e uma nuvem que cobria. Quando a coluna se levantava, eles andavam. E foi o primeiro momento que eles andam. E o povo
o povo judeu, o povo ali, começou num momento assim, e olha só o que eles falam. E a populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Muda a tradução, André. E essa sim. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. Esse é o... Não, André, coloca no 11, 4, 6. Esse também... e agora sim. Ó. É o mesmo. Tá, que foi para os 5, foi o 6. Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos é esse maná. O que eles falavam ali? Eles lembravam: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e da cebola, e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão esse maná diante de nossos olhos. O que eles estavam reclamando? Eles estavam voltando lá ao Egito e dizendo: olha, lá estava bom, nós éramos escravos, mas nós comia melão, nós tínhamos lá pepino, os peixinhos, mas nós éramos escravos e estava bom. Deus, tá certo, nós é assim mesmo, nós vamos sofrer assim mesmo. E eles estavam reclamando do quê? Do maná. Eles queriam carne. Aí Deus falou: tá bom, Moisés, então vamos fazer o seguinte: traz aí uns meninos aí, uns 70 aí, e vamos conversar aqui, vamos resolver a situação. Um mês vai vir umas codornas para vocês, umas carnes. Mas vai vir, noite e de dia, vocês juntam. Cada família juntava de cerca de, acho que, 1.000 quilos, uma coisa assim. E eles foram comendo. Chegou uma hora, né? Como que é, Rose? Comer papinha todo dia, o que acontece? Eu falo para a Rose, ela fala: meu Deus, enjoa. E aí eles foram enjoando. Mas chegou no final, por tanta carne, por tanta coisa que sobrava, o que aconteceu? Deus, peste, doença, morreu um monte de gente. Eles foram o quê? Ingratos. Deus tirou eles. Eles iam para a terra prometida, gente. Quando Josué, Caleb vai para espiar a terra, e mais, no caso eram 12, o que Josué e Caleb vê lá? Uma terra fértil. Cachos de uvas gigante. Tinha gigante? Tinha, mas lá tinha prosperidade, lá tinha abundância. Os outros 10, não vai dar. Dia, azar, isso não vai dar certo. Vip Haller, né? Não iam conseguir, não tinha, ingratos. Então, o contrário de gratidão é ingratidão. Mas eu não quero focar na ingratidão, porque ingratidão ele não vai nos trazer a nossa colheita e abundância. Nós estamos aqui porque nós somos gratos. Porque, gente, eu tenho certeza, se cada um de nós aqui viermos aqui à frente contar um pouquinho do nosso testemunho, um pouquinho do que Deus fez, isso aqui se transforma num dia todo e não tem nem como nós expressarmos isso. Porque é imensa a gratidão. Mas não precisava nem ter acontecido muita coisa. Já aconteceu. Jesus Cristo já foi... Deus já nos deu Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nós já temos tudo, Ele já nos deu Jesus. Agora nós temos que trazer à existência aquilo que já é nosso. E trazemos isso como? Com gratidão, com um coração grato, entendendo e compreendendo que realmente, e se acontecer, amém. E se não acontecer, Ele continua sendo Deus, mas vai acontecer da maneira dele, no tempo dele. O povo chegou à terra prometida, mas levou 40 anos. Morreu gente. Moisés não teve o privilégio de ver o povo. Josué que conduziu esse povo todo. E era uma semana de caminhada, Sandro, né?
pouco mais, sei lá, para aqui e ali. Mas olha o tratamento que foi acontecido. E às vezes conosco acontece isso. Tem tanta coisa para acontecer na nossa vida, tanta coisa liberada, mas a gente às vezes não é muito grato. O muito grato não é grato, é ingrato, é ingratidão. Não existe um meio termo. E aí a gente prorroga e vai prolongando cada vez mais aquilo que já está liberado a nós. Às vezes estou com um problema, está doendo, está. E não vamos falar que não vai doer, que vai doer. Vai. Mas dos nossos lábios tem que sair palavras de vida, palavras de gratidão. Esse texto é tremendo. Davi, ele tinha as situações dele, pagou o preço, ele errou, ele estava no lugar errado, ficou no lugar errado, tomou as atitudes erradas, fez as coisas erradas, mas em nenhum momento ele deixava de ser grato a Deus. Pelo contrário, quando aconteceu tudo aquilo, ele não chegou para Deus e falou, Deus, mas não. Ele sempre foi grato. E dos lábios dele saíram palavras de gratidão. É isso que eu quero que nós entendamos, que a gente tem o acesso às coisas de Deus, elas são fáceis, é através da gratidão, é através do louvor, da adoração. Porque, assim, comigo acontece esse final de semana mesmo, assim, a gente teve muitas experiências assim com Deus que foram tremendas. A gente morou muito tempo em Curitiba, mora aqui em Joinville já há 6 anos, né? Completamos 38 anos de casados, né? Eu e a Rose, muito bem casados, com várias situações, mas em nenhum momento nós nunca deixamos de ser gratos a tudo que Deus fez. Só que a gente não assumia, não tinha gratidão, né? Obrigado a Deus por nós estarmos aqui em Joinville. Sempre tinha aquela situação, quando nós voltar para Curitiba. Quando a gente faz isso, a gente passa a ser ingrato. Porque Deus nos tirou do Egito e trouxe para a terra prometida. Mas Deus nos ama tanto que levanta pessoas para falar isso para nós. E levantou a minha cunhada, a irmã da Rose. Né? E hoje nós assumimos. E nós fomos para Curitiba ontem. Tinha um aniversário de uma amiga nossa, que era da outra igreja lá. 70 anos, né? E, gente, eu confesso, desculpe eu vou usar um pouco aqui, mas eu confesso que eu saí de lá felizes. Grato, porque a gente fez muita coisa, não é que fez. Nós somos usados por Deus para fazer. E a gente ouviu o testemunho de pessoas que estão na igreja e mudou a vida delas, mudou o casamento, porque através de nós, um convite para fazer um Casados para Sempre, um convite para ser vice-líder de um Casados para Sempre, um abraço que a Rose deu na irmã que foi na igreja visitar a primeira vez, estava trocando de igreja, e as pessoas se alegrando quando viram nós. Mas eu falei, Rose, sabe o que é isso? É o legado. E aí esse texto, essa mensagem veio falar comigo o seguinte, como que eu tenho agradecido a Deus de tudo aquilo que eu já fiz lá atrás? Porque eu já fiz, aquilo já passou. A palavra diz assim que nós temos que viver um dia por vez. O que passou lá atrás, passou. Se eu pegar um travesseiro com pena e ir lá no meio do campo e cortar ele e jogar, eu não vou conseguir juntar tudo, eu não tenho nem condições. Então aquilo já foi, certo? Já passou. O que eu fiz naquele tempo? Para que agora, né, seja para o meu crescimento, não. É isso que Deus fala aqui. Como que eu agradeço tudo aquilo que já passou na minha vida? Foi coisa ruim? Amém. Eu tive um momento difícil? Amém. Mas o que aquilo ali me levou a crescer hoje? O que eu aprendi e o que eu vou fazer com isso hoje? Eu errei, vamos usar um termo, eu errei financeiramente, né? Como já aconteceu comigo. Eu extrapolei o cartão de crédito, usei cheque especial. Amém. Deus foi lá, pela misericórdia dele, já me ajudou a resolver essa situação toda. E agora? Senhor, muito obrigado por isso. Mas se eu faço de novo, eu estou sendo ingrato porque aquilo que Deus já fez. Não é verdade? Com atitude, porque eu voltei a fazer aquilo de novo. Então, vocês estão
Entendendo? Isso é gratidão como vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu não faça mais aquilo. Só que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se eu fizer de novo, automaticamente o Senhor já perdoou aquilo lá. Tá certo? Só que eu vou novamente ter as consequências. Vou ter que correr atrás de novo, vou ter que começar tudo de novo. Então, essa é a vontade de Deus. Então, o oposto de gratidão é ingratidão. Existe um outro texto, Romanos 1, 21, que fala assim: Ele sabe quem Deus é. Olha só, gente. Esse texto é Ele sabe quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles sabem quem Deus é. Esse texto menciona que mesmo conhecendo a Deus, os homens não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, tornando-se fúteis. Descreve a queda espiritual da humanidade, que mesmo conhecendo a Deus, decide não glorificá-lo. Isso assim, é triste, né? Mas vamos focar na gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18. 5,18. 1 Tessalonicenses. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Gratidão como vontade de Deus. A Bíblia instrui a dar graças em tudo, pois isso reflete a dependência de Deus e a confiança de que Ele está no controle. Isso é libertador, né? A gratidão, ela muda a história, muda tudo. Foi no final do ano, acho que no Natal, né, que o nosso genro, a nossa filha e a nossa neta estiveram conosco, né, que o cara bateu o carrinho na Jéssica lá no mercado, né? A Jéssica e a Rose foram no mercado, né? E andando assim, o cara chegou com o carrinho, deu no pé dela. Mal pediu desculpa, né? Isso é uma coisa simples. Agora você imagina quantas coisas acontecem. Desculpa, né? Muito obrigado, obrigado. Isso são coisas que é a vontade de Deus. Eu sou do tempo, como alguns são aqui, que a gente pedia bênção até pro compadre do meu pai. Benção, 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 tio. Benção, tia. A Rose tem um sobrinho que tem mais de 60 anos, ele liga para ela e fala: benção, tia. Isso são reconhecimentos. Quantas vezes a gente chega para Deus? Deus, obrigado. Obrigado, senhor. Eu levantei. Cheguei no espelho, olhei assim, vi aquela pessoa linda, maravilhosa, né? Eu falei: obrigado. Eu estou conseguindo me enxergar. Eu uso lente de contato, né? Eu uso óculos. Eu consigo colocar a lente de contato. Eu consigo arrumar o meu cabelo, escovar os meus dentes. Isso é gratidão. Ah, Deus, mas eu não vou conseguir pagar o boleto. Deus não está preocupado com o boleto. Primeiro porque o boleto ele já pagou em nome de Jesus e você sabe disso. Ele está preocupado com o louvor que liberta, a gratidão que liberta. Ah, o trabalho hoje vai ser difícil? Amém. Amém, porque nós temos o trabalho. Senhor, estou desempregado. Estou passando. Abre umas portas. E Deus abre. Daqui a 2 meses, você fala: pô, tem que levantar cedo para ir trabalhar. Ingratidão. A gratidão, ela move. Colossenses 3,15. Esse texto é tremendo, hein? E que a paz de Cristo seja o juiz de seu coração e sejam agradecidos. E que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos.
Ele dá a paz. Se eu não agradecer, a paz eu não recebo. É basicamente isso que o texto fala. Como eu já falei, tudo que nós recebemos só vai ser nosso a partir do momento que nós agradecemos. Obrigado, eu recebo. Então a paz de Cristo, ela é nos dada, mas só recebemos ela quando agradecemos. Reconhecimento da graça significa reconhecer que tudo o que temos, vida, bênção e salvação, é um presente divino, dado de graça, e não apenas merecimento nosso. Graça não é uma palavra, é Jesus. Então tudo que temos, tudo que somos, foi através de Cristo Jesus, por Ele. Ação de graças em tempos difíceis, exemplificada por Jesus e os apóstolos. A gratidão bíblica não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus, trazendo paz e alegria mesmo na dor, mesmo na dificuldade. Outra experiência ontem, nós estávamos, a gente ia sexta para Curitiba, daí, assim, vamos amanhã de manhã. Aí acordamos e tudo, daí a Rose tomou um negócio que ela tinha que tomar, né? Tem que inventar, né, as coisas, que daí ela enjoa. É que a verdade é papinha, esse negócio enjoa. Não é fácil, né? E aí a gente foi. Estamos indo, né? Aí a Rose dormiu aqui um trechinho, daí a gente sempre presta atenção aqui nesse aviso que tem aqui, né? Às vezes avisa de, serra fechada, busca caminho alternativo. Até Curitiba 1h e... Normalmente é igual, né? 1h33, 1h30 e pouco. Aí ali estava escrito assim, acidente no quilômetro 600, uma coisa. Ela não viu, ela estava dormindo. E eu fui. Daí chegamos lá na serra, daí um ou outro já tinha mais alerta aqui. Quando chegou no final da serra, assim, parou tudo. Parou tudo, desliga carro, desliga caminhão e chuva, né? E vai, a hora vai passando. E daí você começa a dança, né? Dentro do carro, né? Mulher e homem, né? Porque daí você quer ir no banheiro, essas coisas todas, mas não dá para você dançar. Então você fica dentro do carro, não quero ir no banheiro. E 1h e pouco, daí a Rose pegou e falou assim: Senhor, né, em nome de Jesus, desbloqueia isso aí, tira esse caminhão, tira esse que aconteceu. Tu sabe o que nós precisamos? Já era quase meio-dia, né? 11h e pouco. E orou assim simples e rapidinho. E daqui a pouco, liga um caminhão, liga outro, e rápido, não deu 10 minutos, e já desbloqueia, vamos, e sai, e todo mundo vai. Daí sai aquela loucura, né? Carro e tudo, porque você sabe o que eles vão procurar primeiro? Posto, né? O banheiro. Primeiro posto lá em cima, lá, a gente entrou assim, a fila para entrar. Falei, Rose, vamos pro outro. Mas vai dar tempo? Falei, dá. E fomos pro outro, chegamos no outro banheiro. Simples assim. Simples assim. Foi assim até eu falei, que... Então, como que... Não, e depois ela falou, terminou ali, ela entrou no carro, né? Ela falou, Deus, obrigado. Obrigado, gratidão. Agradeceu a Deus. E eu quero concluir, que já passei 4 minutos. Gente, a gratidão era tudo, gente. Assim, o quanto eu amo a Deus, o quanto Deus me amou, é diferente. É totalmente diferente. Porque o amor de Deus é um amor ágape, foi um amor assim que ele não mediu esforço, porque ele deu Jesus. Só que ele amou o mundo através de Cristo Jesus. Então ele já amou. Agora nós temos que chegar a ele através de Cristo. Então, ele ama através de Cristo. Então, para a gente ter isso, é o reconhecer quem nós somos. Se nós estamos aqui nessa igreja hoje, agora, pela manhã, ou esse tempo todo, é porque Deus nos deu. Nos deu a condição de vir, nos deu a condição de acordar de manhã, de tomar um café ou não, ou de almoçar daqui a pouco, nos deu a condição de pagar o aluguel mensal disso aqui, de as pessoas estarmos aqui. É Deus que tem nos dado tudo isso, né? É um carro ou não é um Uber, é o ônibus, mas é Deus que nos dá essa condição. É isso que eu tenho que entender, porque a partir do momento que eu começo a agradecer a Deus, esquecer aquilo que está me faltando ou não, as coisas vão acontecer, porque a palavra de Deus nos diz isso. Todas as coisas nos serão acrescentadas através de Cristo Jesus. Mas e não adianta eu querer
ficar fazendo braganha com Deus, ficar fazendo chantagem para Deus, Deus não vai mudar a posição dele, porque ele já teve a posição, ele já teve a posição dele, ele deu Jesus. Senhor, mas isso aqui, ó, eu dou o dízimo, eu oro no monte, eu faço isso, fariseu, né? Eu vou na igreja e tu não me dá. Ah, se tu curar um fulano, Beltrano, eu volto para a igreja. Não existe condição, existe que Deus já deu. Deus é por quem Ele é, não é pelo que Ele faz por nós. Isso é gratidão, isso é louvor, isso é honra, isso é nós entregarmos a Deus, é glorificar o Seu nome, é estar lá. Se Ele vai dar ou não, já deu, é problema dele, a situação dele, Ele tem o controle de tudo, porque Ele fala assim, nós que somos maus, né? A gente que tem a natureza humana, a gente dá coisa boa para o nosso filho, quanto mais Deus, que nos ama infinitamente, tem para nos dar. E dá, e dá. Ah, Deus prospera a minha vida. Prosperidade é um todo. Se nós subirmos numa gangorra, num redondo, se eu for para cá um pouquinho, eu vou desequilibrar. Se eu for para lá um pouquinho, eu vou desequilibrar. Se eu for para trás, eu vou desequilibrar. A nossa vida cristã é assim. Ele nos dá tudo. Eu vou estar bem financeiramente, eu vou estar bem espiritualmente, eu vou estar bem sentimentalmente, relacionamento, a minha vida vai estar boa em tudo. E isso é abundância, que é um complemento de tudo. Se eu estiver mal espiritualmente, automaticamente algumas coisas da minha vida, da minha área, é uma consequência da minha opção. Ah, eu tenho que buscar a Deus? Eu tenho que estar direto, eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que entender que a palavra de Deus é ela que vai ser o nosso norte, a nossa bússola, o nosso caminho, a nossa direção. Porque se eu não ler a palavra de Deus, se eu não pegar aquilo lá e entender assim, puxa vida, mas realmente, essa decisão é minha, né? O primeiro passo vou ter que dar. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas a porta não está aberta. A opção de sair ali dentro é minha. É eu que vou optar. Não é alguém que vai me tirar. E se eu não sair, amanhã ou depois falar, Deus, mas... Não, a opção é minha. A opção é nossa. E quando eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus em tudo, a situação muda. Porque eu começo a entender que a minha vida, ela é aquilo que Deus sempre quis. A imagem e semelhança do Pai. E Deus ele criou o homem à imagem e semelhança do Pai. É aquilo que nós falamos. Hoje nós estamos numa quarta dimensão. O mundo aqui, a Bíblia fala que é de quem? Jaz do maligno. Então aqui é do nosso adversário. Se eu venho lutar com ele com as armas dele aqui, automaticamente eu vou perder. Mas Deus diz que Ele nos deu toda a autoridade para pisar na cabeça da serpente. E Ele nos deu isso. E é uma palavra simples. Obrigado. Gratidão a Deus por tudo. Ah, eu não sou uma pessoa que é de falar muito. Mas de repente lá na frente você recebe alguém, a graça e a paz, seja bem-vindo. Muda a história. Porque as pessoas quando vêm de primeira vez dentro de uma igreja, né? Isso eu não estou... você fica imaginando, né? Quando você vai numa igreja, você já fica, mas como é que vai ser lá, né? Como é que eu tenho que agir? Como é que eu tenho que fazer? E quando você entra numa igreja, você parece uma pessoa inerte, entra e sai do mesmo jeito, não é ruim, gente. Mas quando tu chega no lugar, vem aquela pessoa simples, o Jesus te recebe com maior carinho, independente, não estou falando só a igreja, qualquer lugar que seja. Ela te recebe bem, você vai num restaurante, né? Você entra no restaurante, você chega no restaurante, você olha o restaurante, ninguém recebe você. Aí tu vai para uma mesa, senta, nem o cardápio vem na tua mesa. Você vai voltar naquele restaurante ou você vai ficar ali? Não. Mas quando você chega no restaurante, a pessoa fala assim, seja bem-vindo, aqui funciona assim, assado, está aqui o cardápio, o que o senhor precisa? Está bom naquela mesa? Tem aquela mesa ali, o senhor quer uma... está com criança, né? Quem tem criança, quer uma cadeirinha? Vou fazer uma brincadeira aqui. É só para quebrar o gelo, tá? Todo mundo sabe que eu jogo futebol. Você fala, vai.
E nós jogávamos num time que nós tínhamos um rapaz que jogava com a gente, que ele era desse tamanho. Daí a gente ia para o restaurante, nas viagens, tudo a gente pegava, preparava tudo, as mesas assim. Daí a gente pedia pro garçom, traz a cadeirinha de criança. E botava para ele, Rubens, senta aqui. Ó. Eu chegava ali, cadeirinha de criança para ele. Ele, sacanagem, né? Sacanagem. Então, só para quebrar o gelo. Então a gente colocava a cadeirinha de criança para ele, já deixava, preparava o ambiente. É a mesma coisa com Deus. Ele já abriu a porta para nós. Ele nos recebe com um banquete, com um cardápio. Ele fala assim: o que você quer comer? Você quer tomar um suquinho de uva? Mas você quer uva colhida agora? Ou você quer branca? Você quer vermelha? Meu tempo já estourou? Vamos lá. Mas é assim que Deus quer. Para mim concluir, pontos chaves. Lembre-se, isso nós temos que ter na mente. Não se esqueça dos benefícios de Deus. Não se esqueça. Louvor integral. Bendizer com todo o nosso ser. Benefícios. Com tudo isso que eu faço, tem benefícios. Perdão, cura, redenção, coroação de graça e renovação. Justiça. Deus protege e faz justiça aos necessitados. Isso ele faz. Quero convidar você a se colocar em pé. Quero orar contigo, agradecer mais uma vez por privilégio que nos deu de estar juntos aqui e da palavra ser ministrada no coração de vocês, porque ela ministrou forte no meu. E espero que a gente possa ser grato em tudo. Feche os seus olhos, a gente está orando. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos porque nos deste Jesus Cristo. Obrigado porque esse nome está acima de todo nome. E todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é maravilhoso, porque através de Jesus Cristo foi nos dado tudo. Os nossos pecados perdoados, justificados, cravados naquela cruz do Calvário. Fomos purificados. E a partir do momento que nós, como entendemos que, confessando a Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, abrindo o nosso coração, como o Sandro falou, passamos a ser filhos e filhos amados. E a tua palavra nos garante que nós somos herdeiros com Cristo. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque somos filhos e tu nos dá tudo. Tudo é tudo. Toda sorte de bênção. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. Gratidão porque isso vem de ti, Jesus. Obrigado, Jesus, quando tu fosse assunto aos céus, não nos deixaste órfãos. Nos desse o Espírito Santo. Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador. Faz mesmo mudança na nossa vida. Revela-nos, Pai, a palavra através do Espírito Santo. Revela-nos aquilo que realmente é oculto, aquilo que é para que nós possamos ser dirigidos por Ti. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que terá uma semana extraordinária, Pai. E terá uma semana de conquista, de vitórias. Pai, eu não sei qual é a situação que o meu irmão, minha irmã está aqui hoje, mas que o coração dele seja acalentado e viva um dia por vez, porque o amanhã pertence a Ti. E essa semana, Pai, essa solução estará na sua mesa, na mesa deles, posta, preparada, resolvida, em nome de Jesus. Até eles vão se surpreender, Pai, porque Tu és Deus, Tu és o Senhor que pode todas as coisas e já fez isso. E claro, a gratidão. Nós temos e devemos ser gratos por tudo, em tudo. Obrigado, Senhor. Leva-nos em segurança, nos dá um resto de domingo extraordinário, como tem sido. Estarmos almoçando com família, com amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um, Pai. É em nome de Jesus, Senhor. E essa semana, como nós falamos, será uma semana extraordinária. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. E no nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Prossigam abençoados. Nós teremos um louvor para finalizar. Mas eu estava orando aqui